Boa noite, então, para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo aqui pelo NEP Paulo de Tarso, em nossos canais, no caso, no canal no YouTube. Com alegria que a gente os recebe aqui mais uma vez, para a gente dar prosseguimento ao estudo que estamos realizando atualmente, né, dessa passagem da purificação do templo, ou da expulsão dos vendilhões do templo, conforme o relato de Marcos. Boa noite também para aqueles que estamos aqui, encarnados, desencarnados. Sintamos todos envolvidos desde já pelo auxílio da espiritualidade que se faz presente, inspirando as nossas ideias, os nossos pensamentos, para que a gente consiga extrair o máximo aqui do Evangelho. Como já foi dito, nós estamos estudando a passagem da expulsão dos vendilhões do templo. Escolhemos a versão de Lucas, já estamos nela aí há algumas semanas, mais de um mês, né? E na semana passada nós analisamos o versículo de número 17, do capítulo 11 de Marcos, que é onde se encontra a passagem. Vou lê-lo para a gente relembrar, e então já leio o versículo de hoje, que é o 18, que será o nosso tema de estudo. Então, o 17. Ensinava e dizia a eles: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. O versículo de hoje: os sumos sacerdotes e os escribas, ouvindo isso, procuravam como o matariam. Eles o temiam, pois a turba estava maravilhada com seu ensino. Essa versão do Haroldo, vou ler aqui também João Ferreira de Almeida, que diz: e os escribas e príncipes dos sacerdotes, em algumas traduções nós vamos ver principais dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então, esse é o trechinho que nos cabe hoje. Lembrando aqui brevemente do que nós conversamos semana passada, sobre o versículo 17. Alguém gostaria de destacar algum ponto que achou mais interessante, ou alguma dúvida que ficou em aberto? Algo que eu gostei bastante foi essa relação que sempre Jesus trazia escritos do Velho Testamento, para também utilizar esse mesmo ensinamento, mostrar que é a mesma coisa, mas a interpretação é completamente nova. Sim, então no caso a gente viu aqui que no versículo anterior tínhamos um pequeno trecho de Isaías e um pequeno trecho de Jeremias, que Jesus funde numa fala só. Inclusive a versão de Marcos traz o trecho de Isaías mais completo do que as outras versões, por exemplo a de Mateus, né? Não tem essa parte para todas as nações em Mateus, só Marcos coloca esse registro, e essa partezinha foi uma que a gente tomou aí como ponto principal da nossa reflexão, no sentido de vencer os preconceitos, de vencer quaisquer barreiras, né? A gente comentou bastante sobre isso, que eles colocavam as coisas daquele jeito lá no templo até para impedir uma convivência mais estreita, mais presente dos gentios. Então, uma forma ali de insulamento, de orgulho, de fechamento a essa comunhão e a essa postura de fraternidade. O que mais que nós comentamos? A gente trouxe essa passagem como um todo para o plano interno, analisando o nosso coração, então, como sendo esse templo, ou a casa de Deus, que deve estar ali receptivo a todas as nações que passarem por nós, representando os espíritos das mais diversas condições, dos mais diversos pontos de vista, posições, enfim. Sempre temos algo com que acolher essa criatura, algo a ofertar de bom, de útil, de edificante, por mais que ela esteja completamente equivocada em seus caminhos, ainda que seja uma figura que muito se equivocou, né, na vida, que entrou por sendas infelizes, temos algo de bom a ofertar a essa criatura, que seja o silêncio, que seja uma oração. Toda vez que assim o fazemos, que uma criatura passa pela nossa vida recebendo algo de Deus, assim estamos convertendo o nosso coração numa casa de oração para todas as nações. Agora, toda vez que nos furtamos a auxiliar alguém, seja por vaidade, seja por orgulho, por indiferença, por preguiça,
nós estamos convertendo essa casa de oração, na verdade, num covil de assaltante, daquele que rouba do outro a paz divina que poderia chegar até ele por meio de nós, a luz divina que poderia chegar até ele por meio de nós. Toda vez que fazemos-nos instrumento ou canal de Deus, nosso coração é uma casa de oração para todas as nações. Toda vez que fugimos a essa parceria ou colaboração com Deus, nós usamos recursos que não são nossos, que nos foram emprestados, apenas para o nosso interesse pessoal, e assim furtamos o outro, furtamos do próprio Criador aquilo que Ele nos deu, com a condição de colocarmos em serviço. Resumidamente, foi isso que nós tratamos. Mais alguma coisa? Arthur, nós estamos aprendendo que essa parábola é uma parábola, uma passagem que é uma parábola de ação, né? Essa encenação simbólica que você explicou e a gente está tentando entender. E além dessa encenação enérgica de Jesus, aqui no finalzinho do último versículo, ele também usa uma expressão forte, né? Covil de assaltantes ou covil de ladrões. Também, sim, uma palavra enérgica, né? Assim, né? Que cutuca mesmo, né? E aí, lendo esse versículo seguinte, já dá para imaginar realmente o que isso mexeu, né, com todos lá. Essa expressão forte que ele também. Exato. E é bem o espírito dos profetas aqui, né? Se a gente vai ler os profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, né, que são os principais aí, Daniel, a gente percebe sempre esse compromisso assim de ser fiel a todo custo. E muitas vezes eles tinham que dar um recado duro, áspero, e se mantinham fiéis, e por isso muitos pagaram um preço alto, né? Até ofertando a sua própria vida para serem fiéis à causa. Então, Jesus ele resgata as palavras lá de Jeremias, que são fortes, covil de assaltantes, porque, para a gente ter uma ideia, né? Jeremias, não me lembro exatamente agora, mas 5 séculos, 6 séculos, talvez antes de Jesus, algo em torno disso, e já existia àquele tempo esse problema. Na época, não sei se Jeremias é antes ou depois da destruição do primeiro templo, mas ele já frisando ali que aquela casa de oração havia se tornado um covil de assaltantes. Inclusive, a destruição do primeiro templo, os sábios judaicos, né, os rabinos, os doutores da lei, eles diziam que a destruição do primeiro templo foi em decorrência da rebeldia deles, da fuga deles aos deveres, etc, etc. Então, aquilo perdurava ainda no tempo. Né? Passados 5 séculos, 6 séculos, ainda aquela postura, já um outro templo construído, mas ainda uma postura de muito apego, tanto aos aspectos exteriores do rito, como também transformando aquilo em meio de benefícios pessoais, né? Benefícios próprios, apego à materialidade, ao materialismo, a pretexto de uma pretensa religiosidade. Então, Jesus ele reitera essa firmeza, e não só aqui, né? Aqui não são propriamente palavras dele, palavras que ele repete, mas em outros momentos ele é até, talvez, tão enérgico quanto, ou até mais. A gente estudou aqui o capítulo 23 de Mateus, quando ele chama eles de sepulcros caiados e daí por diante, né? Para destacar essa postura de profundo fechamento, de profunda cristalização espiritual, do orgulho mesmo, da vaidade, que Paulo viria dizer é das condições mais refratárias ao Evangelho. 2 condições, diz Paulo, lá no livro Paulo Estevão. Primeira condição, as vaidades decorrentes do intelecto, que ele figura ali naquelas pessoas de Atenas. Ele diz, esse é o tipo mais refratário, mais difícil de penetrar do Evangelho, porque ele se incensa tanto, ele se colocou num pedestal tão elevado de pretensa sabedoria, de conhecimentos, que essas lições para ele são desprezíveis, assim, são até tolas, ingênuas, porque o diminuem, porque apresentam um novo quadro de valores. Então, os atenienses não tiveram nenhum interesse no Evangelho. E Paulo fala, esse é o tipo mais refratário. O primeiro. O segundo, aí ele cita os fariseus. Aqueles que até têm muito interesse pela religiosidade, mas que dentro dela, se cristalizaram em ideias
muito firmadas e que não se abrem a qualquer nova perspectiva, novo entendimento, ficam ali muito arraigados a ideias que as próprias circunstâncias da vida já vão mostrando que não são mais tão condizentes. Apegados à forma, né? Oi? Muito apegados à Muito forma. apegados à forma, à ortodoxia, né, no aspecto mais exterior, não propriamente no sentido da pureza da doutrina, multiplicando mandamentos que não eram mandamentos divinos, mas caprichos humanos e uma série de coisas. Mas aí tem um ponto que a gente precisa refletir no porquê que eles agiam dessa maneira, né? Alguns, talvez, porque realmente acreditassem que tinha que manter essa forma e tal, mas muitos por conta de interesse pessoal mesmo. Até sabiam, no fundo, mas não queriam, né, perder seus privilégios. Isso, essa questão do interesse pessoal e também está muito atrelada a isso, é uma questão de fuga mesmo de responsabilidades, de compromisso, porque em aceitando novas perspectivas, isso representaria para eles muitas responsabilidades a mais que não queriam comprar, que não queriam abraçar. Por isso é interessante a gente notar essa palavra que aparece aqui, é o covil. Então, covil lembra cova mesmo, né? Uma caverna, é um lugar ali onde alguém se esconde, é aquele lugar escuro, onde alguém fica intocado. E é assim, muitas vezes, que nós nos portamos na trajetória espiritual. Às vezes, nós estamos há 5 encarnações intocados. Não intocados, entocados numa caverna de vaidade, de interesse, né, uma profunda cegueira para o nosso entorno, assim, pensando só em nós, naquilo que nos interessa. E a criatura vai indo nessa posição até que um dia, seja por caminhos mais amenos do convite ao serviço, mas em geral por caminhos mais dolorosos, por meio da dor, chega Jesus na porta da caverna e diz: Lázaro, sai para fora. Então, quando a criatura não faz esse movimento por si, Jesus aparece à porta da caverna, pelo amor convidando a servir, ou pela dor convidando a experiências necessárias, e diz: sai para fora. É preciso sair do covil, da toca. Diga, Carol ou Zé. Boa noite a todos. Bem, ô Arthur, eu anotei aqui uma parte que a gente estava discutindo aí no versículo passado com relação ao covil de ladrões, que é não furtar a oportunidade de auxílio ao próximo, né? Seja ali pela profissão, pela palavra, por ouvir, enfim, não furtar essa oportunidade, né? Ou seja, está disposto a ouvir, a auxiliar de todas as formas possíveis, né? Exatamente, amigo. Se assim não o fazemos, nós transformamos o nosso coração num covil, onde nós fugimos do dever e nos colocamos ali então na posição de assaltantes, né, dos recursos divinos, daqueles que furtam do próprio Criador. Então, acho que beleza, a gente conseguiu aqui sintetizar bem o que falamos e já demos um primeiro passo, digamos, para o estudo de hoje. Os sumos sacerdotes e os escribas, ouvindo isso, procuravam como matariam. Vamos fazer um corte aqui primeiro nessa primeira metade. Os sumos sacerdotes e os escribas. A gente está falando de cúpulas religiosas, não é de qualquer um ali que pertence, não é qualquer membro daquela religião. Eram aqueles que tinham mais conhecimento, também por isso mais responsabilidade, e também a gente vê que os escribas e os fariseus, eles eram aqueles que mais intelectualizados também ali, né, Arthur? Sim. A gente acabou de falar de 2 tipos. Não são exatamente esses 2 tipos aqui? Qual que é um tipo? Um arquétipo. O arquétipo do intelectual vaidoso, que às vezes nem tem tanto vínculo com a religião, com a religiosidade, mas que por conta do cérebro ilustrado se crê muito acima desses assuntos, aos quais despreza, e também aqueles que estão envolvidos com isso. E assim ele vai caminhando, indiferente, materialista, muitas vezes, acreditando que tem conseguido já a luz do mundo, quando está muito aquém no que diz respeito, por exemplo, a compreensões mais elevadas da vida. Então, o escriba, aqui para nós, é a figura do ateniense,
que Paulo diz ser o tipo mais refratário ao evangelho. E o sumo sacerdote é o segundo tipo que Paulo lista, que é justamente aquele que, muito envolto aos aspectos de religiosidade, ali construiu um modelo de religiosidade muito, como a gente diz, extrínseca, né? Muito baseada em fatores exteriores, e que se mantém por isso mesmo orgulhoso, acha-se muito puro, acha-se muito isento do pecado, portanto despreza os pecadores, o mundo com seus pecados, seus desvios, não vê como convidado a servir o mundo, amparando, educando ante os seus desvios, pelo contrário, prefere fugir do mundo, desprezar, tem repulsa pelas criaturas pecadoras, como eram os fariseus, não todos, né, mas muitos daqueles que perseguiam, condenavam Jesus porque ele acolhia publicanos, meretrizes, ele não lava as mãos, ele não observa o sábado. Então, é bem esse arquétipo do religioso, orgulhoso, que se crê são e puro demais, mas que está numa das condições mais difíceis, em verdade, no que diz respeito ao despertamento da religiosidade. E Jesus era um problema para eles, porque ele expunha essa hipocrisia. Deixava claro, tanto com a sua vida, mas também, por vezes, com as próprias palavras. Ele era como um cirurgião que colocava ali o bisturi em algumas feridas. Então, a gente percebe que essas duas personagens aqui, na verdade, são dois arquétipos que não são só daqueles tempos. São de todos os tempos da humanidade. O Emmanuel mesmo tem uma mensagem chamada Novos Atenienses, em que ele fala dessa reconfiguração dos atenienses de outrora, por exemplo, aos tempos de Kardec. Quantos sábios, altamente gabaritados, nas suas universidades, com seus títulos e seus lauréis, ao ouvirem falar desse tipo de assunto, não tinham senão um olhar de desdém, não agindo como verdadeiros sábios e cientistas, que não julgam uma coisa antes de analisá-la. Pelo contrário, tinham ideias preconcebidas. Isso também existe na ciência, não é só da religião, o preconceito, ideias preconcebidas. Muitos cientistas trazem muito arraigada essa carga de resistência a tudo que seja do transcendente, do que não é material. O doutor Alexander está lá, no esforço hercúleo para abrir campo nessa área dentro da academia, fazendo um trabalho extremamente louvável, com núcleos lá em Juiz de Fora, juntamente com outros núcleos no Brasil e fora, mas o tanto de resistências que ainda encontram. Por quê? Os novos atenienses, os escribas vaidosos de outrora, que ainda existem no mundo e que se acham extremamente sábios quanto à vida, mas que no que diz respeito às questões espirituais, estão soletrando o alfabeto. Tem deslizes assim monumentais. Os escribas ainda estão aí. Também, já passo para a Thelminha aqui, também os sumos sacerdotes. Criatura que está ali, dentro do seu propósito de religiosidade, que lhe atende, que lhe serve bem, mas não contente com isso. Por exemplo, quando surge uma outra, caso do Espiritismo, aos tempos de Kardec, quantos processos de perseguição assim, iracundos, persistentes e etc., não foram direcionados ao Espiritismo por parte de certos religiosos. Uma coisa é o debate sadio das ideias, altamente louvável, respeitável. Outra coisa é a calúnia, a depreciação, o processo de perseguição mesmo, até material, que muitos espíritas foram submetidos aos tempos de Kardec, por exemplo, no início do Espiritismo no Brasil. Então, esse tipo de coisa, hoje, talvez modificou-se um pouquinho mais, surge mais na forma de preconceito, porque não se tem um apoio, às vezes, como se tinha antes até estatal, né, do Estado, como era uma igreja, uma religião praticamente oficial. Antes as perseguições eram muito mais difíceis. Mas essa postura de sumo sacerdócio, de cristalização, de dificuldade de olhar as outras perspectivas religiosas, o que elas têm a dar, assim, o papel que elas cumprem para as almas que eles estão aprendendo, tem muitos corações que têm essa dificuldade ainda hoje. Imensa dificuldade. E aí entram nessa questão de sumo sacerdote, às vezes criando mesmo empecilhos, processos de perseguição, de difamação, em torno de uma religião ou de determinadas criaturas que seguem uma religião.
E aí vem Jesus e fala, ó, a mensagem é universal, não é só para esses eleitos. Então, os arquétipos estão vivos. Passa aqui para a telinha, depois a gente continua. Diga lá também. Arthur, em parte, acho que você já respondeu a minha pergunta. Nós poderíamos, então, incluir nessa categoria, de acordo com o que nós já entendemos da perícope anterior sobre o bom samaritano, poderíamos incluir os sacerdotes e os levitas nesse sentido? Eles passaram, mas deram muito mais importância à vida material, às coisas da matéria, do que a própria religiosidade, porque eles tinham compromissos também com a espiritualidade maior, né? Sem dúvida, querida. Os sacerdotes lá e o levita enquadrariam-se dentro desse arquétipo aqui do sumo sacerdote, que no fundo é o arquétipo do religioso que perdeu o foco da religiosidade. Que na vida dele, mais do que fazê-lo melhor, isto é, mais humilde, mais servidor, mais compreensivo, ela não está fazendo mais orgulhoso, mais preconceituoso. A religião que está produzindo esse tipo de resultado, ela está desvirtuada na sua finalidade. Porque, como Kardec mesmo disse, no Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo de toda religião é tornar melhor o homem. Aquela que não o torna, que não alcança esse objetivo, está desvirtuada em seus fundamentos. Aquelas em que predomina o fundo, ou melhor, a forma acima do fundo, isto é, aparência acima da essência, elas produzem 3 tipos de resultados, que não são o objetivo primordial. O objetivo primordial seria o homem de bem, a mulher de bem. Mas quais os resultados dessa religião desvirtuada? Kardec coloca 3 coisas: hipocrisia, fanatismo e superstição. São 3 sintomas, sinais da religiosidade desviada em sua função. Quando ela descamba para o fanatismo, quando ela descamba para a hipocrisia, quando ela descamba para a superstição, ela está desviando-se da sua finalidade de tornar o homem mais virtuoso e mais lúcido quanto às leis divinas. Claro que, assim, nenhum de nós está totalmente isento da hipocrisia. Não existe, né? Mas temos um compromisso, e é o que se espera, de construir coerência na nossa vida. Agora, se esse compromisso não existe, se entrega-se à hipocrisia totalmente, aí ela está realmente desvirtuada. Deu para entender que essa ideia dos 2 arquétipos? E, no fundo, o que o Evangelho está transmitindo aqui para nós? Uma coisa com a qual todo discípulo vai lidar. Basicamente em 2 planos. Em um dos planos, essa coisa sobre a qual já vamos falar, ela vem se modificando ao longo dos séculos. Agora, no outro plano, ela permanece ainda quase que a mesma. O que a gente está falando? Estamos falando de perseguição. Jesus deixa bem claro: aqueles que me quiserem seguir sofrerão perseguições. Bem-aventurados os perseguidos por amor ao meu nome, etc. Ele diz lá. Paulo vai dizer também nas suas cartas: todo aquele que desejar viver piamente em Cristo sofrerá perseguições. E a própria história nos mostra isso. O próprio Cristo, quando veio, sofreu perseguições. O cristianismo, no seu processo de desenvolvimento, sofreu perseguições. Infelizmente, em algum momento, durante um processo aí, nós fomos nos tornando de perseguidos a perseguidores, infelizmente também. Mas outras propostas de renovação que a humanidade foi recebendo, não só no âmbito da religião. Você vê muitos cientistas que foram perseguidos por suas ideias e depois exaltados por terem antecipado tanto certas ideias no tempo. No âmbito da filosofia, muitos foram perseguidos pelas ideias que defenderam e depois glorificados pela antevisão que tiveram, também no âmbito da religião. Então, o cristianismo sofreu perseguição, o espiritismo sofreu perseguição. E aí a gente falou perseguição em 2 planos, um plano externo e um plano interno. No plano externo, é bem evidente aqui a perseguição que Jesus e seus discípulos sofreram. Está aqui um caso. Queriam matá-lo por causa das ideias que ele trazia.
O Espiritismo, eu até trouxe aqui um artigo muito interessante do Kardec na Revista Espírita, que ele fala algumas das coisas que os primeiros espíritas viveram lá na França, e nós conhecemos, muitos de nós, algumas das coisas que os espíritas viveram aqui no Brasil. Os interiores aí desse país, num tempo em que o preconceito era realmente muito exacerbado, perseguições a ponto de culminar em agressões físicas, em perda de emprego e uma série de outras problemáticas. Então, a natureza das perseguições externas, no entanto, vem mudando com o tempo. Já não, pelo menos aqui, né, no Brasil, no Ocidente, de uma maneira geral, vez ou outra ainda se tem alguma coisa assim, né, mas já não se corre risco, por exemplo, de se morrer por causa da religião. Como eu falei, ainda existem exceções, infelizmente, né? Em alguns outros países ainda se tem essas perseguições de maneira mais ostensiva, mas elas vêm mudando no tempo, as perseguições de natureza exterior. Mas ainda existirão em menor grau. Qual a natureza dessas perseguições em menor grau que nós enfrentamos ainda hoje? A gente vê muitas vezes aquela coisa, né? Ser o cristão vivendo no mundo é desafiador. A gente estava estudando ontem aquela passagem lá da Carta aos Coríntios em que Paulo está falando, ó, vocês vão ser tidos como loucos, para o mundo vai ser pessoas loucas. E aí a gente discutiu, trazendo os exemplos de Paulo, que vai sofrer as incompreensões, porque ele passou por esse processo de sair justamente dessa posição que ele ocupava, vamos dizer, dos sacerdotes ali, né? Para migrar ali para o ser cristão. Então, quando ele muda nessa postura, louco. E o que vai doer, vamos dizer, e vai desafiar mesmo a gente, é que não vai vir do desconhecido, vai vir às vezes de pessoas próximas. E a gente lembrou, por exemplo, do Bartolomeu, ali no círculo familiar, que tem aquele momento de desânimo, e aí Jesus vai lá, não, tenha bom ânimo, porque realmente é muito difícil. Sim. Então, esse é a principal, eu não diria mais perseguição, mas uma resistência que se é imposta àquele que quer abraçar a proposta do Evangelho. Porque num mundo onde ainda se cultua, por exemplo, a vaidade, você seguir sempre os caminhos da humildade, muitas vezes você vai ser taxado de tolo, de ingênuo, ou até de interesseiro, quando você está movido sinceramente por uma busca de humildade. Em um mundo em que ainda se exalta o egoísmo, o interesse pessoal, quando você abrir mão, até de maneira mais sacrificial, pensando no bem comum, você muitas vezes vai sofrer. Às vezes, não aquela coisa assim da fala direta, mas aquela coisa velada, aquela coisa sutil. No mundo onde ainda se exaltam tanto e são tão frequentes as conversações menos edificantes, cultivar uma conversação mais digna sempre, em todo momento, não descer o patamar da conversação, muitas vezes você vai ser aquele deslocado no círculo da conversa, no churrasco lá de domingo, você vai ser aquele, né, não, o cara só tem esse tipo de assunto, né, uns assuntos aqui que não colam, as coisas nada a ver, a gente falando aqui do fulano, do ciclano, o cara quer falar de Jesus, quer falar de coisas edificantes. Então, você vai vivendo isso no âmbito da família, no círculo de amigos, às vezes no trabalho, aquela resistência mais velada, mas que ainda representa muitos desafios para o coração, de ser fiel à causa do Evangelho. Quantas pessoas não olhavam para um Chico Xavier e falavam, nossa, mas que tolice, né? Indivíduo perturbado como esse, vive aí vida de sacrifício, não ganha nada com isso, que acha que fala com os mortos. Isso, assim, do público de fora, dentro da própria família, ele viveu dificuldades também, incompreensões dentro do ministério. Então, não nos enganemos. Esse tipo de, não diria mais perseguição, mais resistência, ainda existirá. E vai pedir de nós muita perseverança, muita paciência para seguirmos. Eu já tive a oportunidade de viver isso na minha família. Tem pouquíssimos espíritas, poucos mesmo. E aí, certa vez ali, conversando, avançando um pouquinho, né, falando algo que eu tenho vivido e feito, e aí você olha para um outro familiar, o outro pessoal só está assim. Tipo assim, ó, tá variando. Deixa, né? E quando entra assim, um pouquinho mais, por exemplo, numa situação como você falou, de diálogo com os espíritos, por exemplo, aí que, assim,
Aí vai piorando. Eu acho que é solidão também, Então, não é, Arthur? sabe, então, é isso, mas isso no âmbito da família. Claro que são pessoas maravilhosas, assim, nós amamos, são familiares, está tudo certo. Mas quando entra algo novo que colide, né, que contraria algo já mais arraigado, é difícil realmente Sim. a pessoa Se você quer ver essa abertura para o novo. A gente já falou tantas vezes sobre essa abertura, né, essa capacidade de ouvir. E a gente também estava pensando um pouquinho, além desse, esse é um lado das pessoas conosco, né, mas também os espíritas desses possíveis desvios ou erros aí que podem ter. Já vi também muitos se perderem no fanatismo. Sim. Sabe, também entender que tudo está no Espiritismo, ou não há um caminho diverso. Aliás, o lema claríssimo, né, que está para nós refletirmos é fora da caridade, não há salvação. Mas também já vi muitos se perderem, e aí é o contrário, né? A pessoa descobre algo novo, algo elevado, algo que realmente vem para engrandecer as nossas vidas e direcionar bem os nossos caminhos, e aí também passa a acreditar que é só aquilo e que não há alternativas boas também para todas as nações, né? Para as pessoas de todas as nações chegarem, né, à sua elevação. Exato. E a gente experiencia bastante essa postura em vários setores da vida, familiar, eu também enfrentei alguns, mas é interessante que as pessoas não sabem dialogar, elas só sabem combater. Sim. Aquilo que não combina com o que eu penso, o que acredito, não vale nada. Sim. Quando a gente devia reconhecer que pode não valer para mim, mas pode valer para ele. E assim, aproveitando isso que vocês disseram, né? Ser um pacificador, nesses contextos, às vezes, de tanta polarização, de tanto fanatismo e tal, é extremamente desafiador, porque você vai sofrer pancada dos dois lados. Então, quer ver uma coisa que certamente, assim, você vai encontrar muita resistência nesse sentido. Trazer uma palavra de misericórdia para um indivíduo que se equivocou, se tornou um criminoso. Tenta puxar um assunto desse numa conversa em família. Jamais. Então leva para sua casa, isso, aquilo outro. Mas é um irmão, que irmão que é? Então, entra na rede social, vê lá os comentários da notícia desses veículos da mídia, põe lá uma palavra de misericórdia para o irmão, olha o tanto de comentário que vai ter. Então, é esse tipo de coisa, você agir como um cristão de fato, no mundo, cujos valores ainda não são, embora a imensa maioria dessas mesmas pessoas se diga cristã, vai impor desafios. E essas vidas que marcaram muito foi porque tiveram a coragem de serem cristãs a toda prova. Então, vai tentar fazer um diálogo de equilíbrio, de ver o melhor lado num debate político entre duas partes. Vai tentar falar assim, não, tem um aspecto positivo de cá, tem um aspecto positivo de lá. Então, esse é o desafio, é o tipo de resistência que está proposta, que será proposta àquele que quer viver o cristianismo. Desculpa estar falando muito, mas Imagina. aproveitando a Conesc, palestrante que veio lá, né? E uma vez eu aproveitei uma fala dele, até nesse ambiente de polarização, esquerda, direita, que nós vivemos, estamos vivendo ainda, e ele desenvolve que o espiritismo não é propriamente de esquerda ou de direita, ele é do alto. E aí, quando lancei isso, ficou estranho. Não, mas você está opinando. Você não está querendo firmar a posição, você não está querendo, sabe? Sim. Incomodou os espíritas também. Sim. O pensamento de que o espiritismo ele se precede, ele vai suceder, antecede, sabe? Então, realmente é difícil tentar ser um pacificador, porque a palestra dele, não sei se ele vai tocar nesse assunto aqui, né? Foi muito boa, muito pertinente. Ele falou bem ali naquele momento da pandemia, crise, né? Aqueles extremos, né, das pessoas, das eleições e tudo mais. Que os espíritas também se maltrataram muito nesse período, né? Você que profere palestra no Brasil, no exterior, sabe melhor que a gente disso.
E aí eu trouxe, isso incomodou. O pessoal não gosta de posicionar. Não, mas é do alto, gente. Vamos pensar nesses valores maiores que vão transcender tudo Isso, que transcendem todos. Não, incomoda, não gosta. Mesmo se Apesar de a gente ter um tão positivo, Né? Kardec, quando faz o diálogo com os... Sim, com os antagonistas, né? No que é o espiritismo. Então é isso, gente. Como a gente mostrou aqui em passando, a perseguição exterior ainda existe. Toda vez que a gente se propõe a realmente abraçar a proposta do Evangelho, encontraremos forças, posições, hábitos que imporão, né, que colocarão para nós desafios para a gente se manter firme. Que é o que a gente vê naquele arquétipo muito presente no Evangelho. Um discípulo, coração que busca, quer chegar até Jesus. Mas entre eles, Jesus aparece de repente uma multidão. Assim se dá com Zaqueu, assim se dá com o paralítico que estava na maca e que é levado pelos amigos pelo telhado para encontrar Jesus. Assim se dá com a mulher hemorroíça, assim se dá com em vários momentos do Evangelho. O coração que busca Jesus vê-se de repente, vê diante dele, entre ele e o mestre, uma multidão, que representa esses valores que ainda preponderam no mundo, que ele vai ter que ter a coragem de ir vencendo, com calma, com perseverança, com compreensão, junto a esses corações, né? Só para ilustrar, Kardec, nesse artigo que nós mencionamos, setembro de 1862, né, Revista Espírita, ele fala aqui das perseguições. Eu não vou ler todo o artigo, que ele é mais extenso, mas fica a sugestão. Ele traz algumas cartas que ele recebia, né, de pessoas que, por se manterem fiéis à doutrina espírita, à confissão que haviam abraçado, perdiam emprego, perdiam seu ganha-pão, sua fonte de sustento, sofriam uma campanha de difamação, de calúnia nas cidades em que viviam. Então, enfrentando assim, muitas dificuldades. O próprio Eurípides aqui, Caio Archuto, né? Quando a gente traz para o Brasil, nós teremos uma série de casos para ilustrar isso. Mas aí, falando sobre as perseguições, ele fala assim, tendo em vista que a zombaria se desgastou contra a couraça do espiritismo, embora ela ainda exista um pouco, né, por vezes, a zombaria, e servindo mais a propagá-lo do que a desacreditá-lo, seus inimigos ensaiam outro meio que, prenunciamos, não dará melhores resultados e provavelmente ainda fará mais prosélitos. Esse meio é a perseguição. Diremos que fará mais por uma razão simples. É que, levando a sério o espiritismo, sua importância cresce extraordinariamente. E depois, quanto mais uma causa faz sofrer, mais nos apegamos a ela. Sem dúvida, hão de lembrar-se das belas comunicações dadas sobre os mártires do Espiritismo, a que publicamos na Revista Espírita do mês de abril último. Esta fase foi anunciada pelos Espíritos há muito tempo. Disseram eles: quando virem a impotência da arma do ridículo, experimentarão a da perseguição. Aí ele fala, não haverá mais mártires sangrentos, como houve nos tempos do cristianismo, né? Mas muitos irão sofrer em seus interesses, em suas afeições, procurarão desunir as famílias, reduzir os adeptos à fome, importuná-los com alfinetadas, por vezes mais dolorosas que a morte. Mas ainda aí encontrarão almas fortes e dedicadas, que saberão afrontar as misérias deste mundo, tendo em vista um futuro melhor. Lembrai-vos das palavras do Divino Salvador. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí eles saem falando, e Kardec diz mais adiante aqui, Deixa eu ver se é esse trecho aqui mesmo. Não, acho que não é aqui. Mas ele diz aqui em determinado momento, né, que é da natureza de toda grande ideia ser submetida ao batismo da perseguição. Porque quanto mais valiosa é a ideia, mais resistência ela sofrerá. Se é uma ideia que ela não gera temores, porque se sente que ela não tem um potencial transformador muito grande, logo se esquece dela. Agora, se é uma ideia que se intui tem um grande potencial transformador, então as forças de resistência caem sobre ela. Como se deu no caso de Jesus, se deu também aos tempos do Consolador. Lá aos tempos de Kardec, depois aqui quando o Espiritismo dava os seus primeiros passos. Isso, um batismo de perseguição de origem exterior.
Mas há um outro plano de resistência. Qual que é esse outro plano? No interno. Ou seja, dentro de nós também existem os sumos sacerdotes e os escribas, que vão mover mundos e fundos para resistir a toda ideia nascente do Cristo em nós. Todo movimento que intentemos fazer no sentido, na direção do Cristo, nós facearemos os velhos escribas e sumos sacerdotes que trazemos em nós a multiplicarem justificativas, desculpas, processos de fuga, para não levarmos adiante aquele empreendimento. Eu fiquei pensando, porque até Kardec fala, né, tipo, a gente reconhece a natureza das nossas faltas e vidas passadas, baseado nas nossas dificuldades atuais, nas nossas provas atuais. O quanto que esses sumos sacerdotes ou religiosos assim, que erraram muito nessa parte de religião, às vezes a possibilidade de desenvolver complexos de culpas tão grandes, questão com Deus, questão de religiosidade, questão de fé, às vezes dificulta ele ter esse tipo de ligação, porque às vezes pode uma encarnação futura cair em uma certa negação, um certo materialismo mais aferrado. Sim. Justamente às vezes por esse combate interno, né? Tanto esses que estão na condição mais de materialismo, mas também, digamos, nós, os religiosos, quando nos propusermos realmente a sair de uma religiosidade só superficial para mergulharmos numa mais profunda, é impressionante como que a gente vai vendo reviverem ou se fazerem maiores, assim, dentro de nós, essas forças. Sabe, na forma de desculpas sutis, assim, de repente você se vê arrazoando um monte para não fazer o que você deve, para não ser fiel ao que a sua consciência pede. Você vê você buscando um monte de coisas, e aí você para e pensa, poxa vida, isso é o escriba dentro de mim que está falando, meu filho, larga a mão disso, vamos buscar aqui, ó. Vamos buscar aqui, vamos juntar esse versículo com esse versículo, essa ideia com essa ideia, e vamos fazer aqui uma coxa de retalho para justificar a postura que você está tendo. É o escriba dentro de mim. E o sumo sacerdote dentro de mim? Às vezes eu vejo isso muito com relação aos poemas meus. Tem certos poemas assim, que eu escrevo, que eu gosto muito deles, mas é impressionante, assim, uma dificuldade até inconsciente de querer compartilhar, querer postar, justamente pelo pensamento que as pessoas vão ter. Tipo, de qual vai ser o tipo de reação. Às vezes entre esses subterfúgios ali, mas depois, agora não é o momento, deixa eu ver se arrumo mais uma coisinha. Às vezes eu percebo muito certos detalhes, assim, sabe? E aqui, né, o escriba representa a fuga pelos caminhos do intelecto. E o sumo sacerdote representa a fuga pelos caminhos da emoção, do sentimento. Então, a fuga do escriba é aquela de ficar racionalizando e criando N justificativas. E a fuga do sumo sacerdote aqui? Como é que o sumo sacerdote se expressa dentro de nós? O que é o grande problema aqui do sumo sacerdote? Vamos traduzir isso na forma de um vício. Então, o escriba a gente pode pôr, por exemplo, vaidade, que está ali, às vezes, abraçada com materialismo, com indiferença, com outras coisas. E o sumo sacerdote, o que é a questão dele? Fanatismo? Por trás do fanatismo tem o quê? Orgulho. Orgulho e interesse pessoal. Então, se o intelecto aqui, o problema, né, que o escriba representa é o intelecto, que às vezes não liga tanto para as questões espirituais, não quer ir muito, fica se deliciando só com elucubrações e mais elucubrações para fugir ao serviço, o sumo sacerdote, o orgulho, o interesse pessoal, o que ele faz? Despreza, né? Diminui. Isso não tem valor, isso não é importante. É muita postura de Paulo quando está ali com Estevão. Acho que representa bastante disso que ele trazia, assim, né? Não vencer esse homem nas palavras, no intelecto, e justamente o sentimento que estava ali presente era do orgulho. Sim, Paulo juntava essas duas coisas, né? Então, eu tenho uma experiência de vida que ilustra muito isso que você está falando. Eu fui criada numa família que a família materna era toda católica e a família paterna era toda metodista.
Nós vivemos uma santa paz, cada um dentro da sua casa. Eu saía da missa com a minha mãe e eu ia para a escola dominical com a minha tia. Depois, quando eu tinha 17 anos, eu entrei em contato com o Espiritismo, porque caiu na minha mão o livro dos Espíritos. E aquele livro falava comigo, mas eu não entendia nada do que estava ali. E eu tinha uma pessoa conhecida que era espírita. E ela disse assim, você está interessado em entender? Vai na Federação Espírita de São Paulo, que tem os cursos, você vai entender. Eu fui. E me tornei espírita com 17 anos. Aí o que aconteceu? Minha família aceitou, não houve problema nenhum. Eu conheci meu marido. E ele era muito católico, e a família muito católica no interior do estado. E quando souberam que eu era espírita, não me aceitaram. E aí chegou, apesar disso, ele me aceitou muito bem. Falei, você continua com a sua, continua com a minha, não tem problema nenhum. Só que ele se viu na obrigação de casar na igreja católica, porque a minha sogra não admitia que não fosse assim. E veio conversar comigo. Eu disse assim, olha, para mim isso não significa nada. Eu, por mim, me casaria só no civil. Mas se isso é tão importante para você, eu me caso na igreja católica. E me casei, mas eu nunca fui aceita na família dele. Vivemos em paz porque eu consegui entender. Sim. E acho até que o Espiritismo me ajudou demais, porque dá uma compreensão muito diferente. Mas isso existe hoje em grande escala, ainda. Ainda existe em grande escala. Quando eu me mudei para Mato Grosso, meus filhos eram pequenos. E as escolas de Campo Grande, que nessa época não tinha nem dividido o estado, as melhores escolas da cidade eram católicas. Então, claro, eu tinha que procurar uma escola boa para os meus filhos. E o meu filho foi para uma escola de padres e as duas meninas foram para uma escola de freiras. E era eu quem ia levar e buscar as crianças na escola. E quando chegava na porta da escola, tinha sempre uma freira que estava coordenando a entrada e a saída, e a gente ficava conversando. Chegou um dia que a minha filha chegou em casa e disse assim, eu quero fazer a primeira comunhão. Aí conversei com ela, expliquei o que era, tudo falando, mas eu quero fazer, tá bom, você quer fazer, você vai fazer. E aí, um dia eu estou conversando com a freira na porta, esperando a menina sair, e não sei por que saiu, ela disse, a senhora sabe que a senhora filha está se preparando para a primeira comunhão? Eu falei, sei, eu dei autorização. Aí, conversando com ela, eu disse assim, pois é, para mim isso não é importante, porque eu não sou católica, eu sou espírita. Ela vira para mim assim, você é tão boazinha e é espírita. A partir desse dia, ela Mas é não mais engraçado. Então, essas são ilustrações, né? E claro, a gente compreende a posição das pessoas, a visão que elas têm ainda, né? De mundo. Mas para mostrar que isso ainda existe, né? Que é a primeira natureza de resistências que a gente falou, né? Diga, Festival. O que eu acho interessante desse exemplo, a gente discutiu isso na terça recentemente, quando estava falando do batismo, enfim, é que quando a pessoa está em paz, como você estava, né, com a sua religiosidade, você não precisa entrar no confronto e brigar e fazer, e dar justamente a arma, né, para o outro, Sim, enfim. claro. Estou em paz, porque tudo bem, está tudo certo, você não precisa, né, transformar justamente aquilo na guerra. Quando você está em paz com o que você traz dentro de Eu si. senti que não fazia diferença. Eu já tinha frequentado a igreja católica. Tinha frequentado a metodista. Não tenho queixa de nenhuma das duas. E o Espiritismo entrou na minha vida de uma maneira assim, muito gostosa e me trazendo uma convicção muito grande. Sim. Então, qual a diferença faria se era tão importante para a família dele? Para ele não era tanto, porque depois ele se tornou espírita, é que não me perdoaram mesmo. Tá. Mas é isso, e é a melhor maneira de testemunhar o Espiritismo para esses corações, para que eles tenham até uma nova visão sobre o Espiritismo, é assim, né? Com esse respeito, com essa compreensão, de não fazer disso, né, um instrumento ali de E a gente tem uma felicidade muito grande, porque a doutrina, principalmente a postura que normalmente as casas espíritas têm, dedicadas como a nossa aqui, ensina exatamente essa postura.
Não Sim. existe postura de guerra. É muito postura universal. de exemplo e compreensão. Isso. Muito universalista, né, a doutrina espírita, e que compreende cada consciência na posição e nas buscas em que está. Então, assim, essa resistência exterior, ela vem abrandando no tempo, mas ainda existe. Agora, essa outra, a Que é a mais interna, importante. essa não abrandou, não. Essa é a dura. Essa é a desafiadora, porque, como dizíamos, qualquer movimento de nossa parte no sentido do Cristo enfrentará dentro de nós profundas resistências. Da nossa parte mesmo, do nosso eu de ontem, dos velhos escribas e sumos sacerdotes que ainda existem em nós, que de todo modo tentarão matar o Cristo em nós. Essa é a figura aqui, né? A gente está falando de tudo isso dentro do templo, a encenação simbólica de Jesus. Ele está querendo, com essa cena, descrever o que é o processo que nós vamos viver para converter, de fato, o nosso coração num templo que estará isento desse tipo de posturas dos escribas e dos sumos sacerdotes. Então, o processo de purificação que a gente vem debatendo ao longo dessas semanas está ocorrendo dentro de nós a partir do momento em que a ideia do evangelho lhe penetrou. Começa a derrubar as mesas de cambistas, cadeiras dos vendedores, desconstruir ilusões, tirar, né, ou chamar-nos a atenção para que não estejamos passando distraídos pelo templo, carregando os utensílios. Vem nos convidar a fazer da nossa casa, ou da casa de Deus, uma casa de oração para todas as nações, e vai bater de frente com essas forças que ainda vivem em nós. A postura dos velhos, na figura dos velhos hábitos, que ainda vão impor essas resistências. Para ilustrar isso, nós separamos aqui uma primeira mensagem do Emmanuel, em que ele fala justamente sobre essa questão. Você falou alguma coisa? Não, estava me vindo muito que esse é o bom combate. Esse é o bom combate. Aproveitando, inclusive, vamos trazer aqui um comentário a um trechinho de Paulo. Está no livro Pão Nosso, capítulo 136, chamado Conflito. E Emmanuel comenta um versículo de Paulo a Romanos, em Romanos, 7:21. Paulo diz assim: acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Acho então esta lei em mim. Então, é uma lei. Todo coração, toda consciência que se volta para o bem, enfrentará ainda dentro de si a resistência do mal que ainda traz em si. É como se fosse uma mola, né, Arthur? Você vai, você avança, como volta, tu vai. É aquela da primeira lei de Newton, né? A resistência ao movimento. Primeira lei de Newton. Uma memória aqui. Né? Movimento, uma questão inercial. Né? Deve ser, sabe, saindo com o carro ali, até você entrar em movimento, entrar numa velocidade de cruzeiro, você tem toda uma resistência a vencer. Então, o Emmanuel vai comentar assim, os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Então, ele faz questão de frisar, os discípulos sinceros. Porque, entre aspas, discípulos de Jesus temos sido há muitas existências. Mas é talvez nesta agora que nós estamos vendo esse conflito no seu mais alto grau. Porque a gente está dando passos de mais compromisso. Então, a natureza do conflito, melhor, o conflito em nossa própria natureza, ele se acentua. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. O que a Mara está falando aqui? Alguém te ofendeu. Sua consciência já sente o chamado. Silencia e segue. Mas você sente uma outra vozinha lá dentro falando assim, não, mas não leva esse desaforo, não. Fala alguma coisinha, pelo menos.
Dá um cutucão que seja, já não é mais aquela pancada que você dava outrora, mas não deixa de graça, não, sabe? Essa voz é do velho escriba, é do velho sumo sacerdote, tentando extirpar, eliminar ali a floração nova do Cristo em você, que responderia com o silêncio e com o perdão. E quando a gente está cansado, com fome, cara? Aí parece que a jaula abre. Aí soltam todos. Exato, essa que é a questão. Isso dá para nós uma dimensão do quanto de controle emocional nós precisamos desenvolver. Você pensa, né? Os mártires, às vezes eles ficavam 2, 3 dias em privação de sono, privação de alimento. Imagina o controle mental e emocional desses espíritos. Chegava o algoz, falava mal de toda a família dele, né? Depreciava ele de todos os jeitos possíveis, escarrava no rosto. E ele ainda voltava assim, para a criatura, com um olhar sereno, ainda fazia uma oração para ela. Imagina o que é ganhar tanto controle sobre si a tal ponto. Isso é o reino, gente. Isso é liberdade total. Isso é ser livre. Sabe? Completamente imune a qualquer injunção externa. Você é senhor de si, porque em comunhão com o Senhor da vida. Isso é a Joana de Cusa, né? A Joana de Cusa. Que vem e fala, não, esse Cristo aí, que é isso que ele tinha. Esses grandes nomes que a gente tem, a Madre Teresa de Calcutá, quando vai recolher recursos lá para os necessitados, levam uns carros de catarro na mão e falam, não, esse aqui é para mim, agora para os pobres. Né? O cara cospe na mão dela, não, esse aqui é para mim, obrigado, agora para os pobres. Estende a outra mão. Né? O Chico, N casos, né, que a gente poderia citar. Então, esses são espíritos em que esse conflito já está num outro patamar. Eles já conseguiram, de tal modo, vencer essa natureza antiga, que conseguem afirmar essa natureza nova com uma firmeza, com uma convicção, com uma vontade tão firme, que nos impressiona. Mas passaram por isso aqui também. Um dia fizeram os primeiros movimentos no sentido do Cristo e viveram isso aqui. Na hora de testemunhar, voltava aquela velha expressão, voltava aquela antiga postura. Né? Lamentavam, desanimavam um pouco, mas se reergueram e seguiram. E por isso hoje são esses que triunfavam nos exemplos que davam. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. A gente sente isso. Cristo já fala no seu coração, você sente-se tocado por aquilo, na hora do testemunho você oscila, você vacila, você deixa sair aquela palavra, você deixa sair aquele olhar, e aí você para, pensa e sente vergonha, aquela dor, né? Puxa, ainda não consegui. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram um inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Então não dá para projetar no outro que me ofendeu, no caso aqui, né? Somos sacerdotes e escribas lá tentando matar Jesus. Não dá para ficar projetando no outro essa responsabilidade de agirmos dos mesmos modos. É a liberdade que eu tenho que construir. Claro que ele tem a responsabilidade dele diante da lei, né? É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas, ou seja, de resistências, de perseguições. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Esse parágrafo aqui é a síntese do versículo que nós estamos estudando hoje.
Enquanto eu estou no gelo da indiferença, que seriam aqui os escribas, ou na inquietação da teimosia, né, que seria aqui o orgulho dos sumos sacerdotes, eu não sou chamado à análise pura. O que Emmanuel quer dizer com isso? Eu não sei quem eu sou. Eu acho que sou uma coisa da qual estou longe de ser. Quando Jesus fala assim diante dos doutores da lei, dos rabinos que procuravam ali, que o condenavam, né, por estar comendo com os pecadores, eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Jesus está falando que os doutores da lei eram sãos? Ou ele está falando o seguinte, olha, a condição de vocês é a mais difícil, na verdade, porque esses com os quais eu estou comendo, que me procuraram, eles já foram chamados à análise pública, porque eles já sabem quem são e se arrependem do que fizeram. Agora, vocês nem a isso chegaram. Se consideram sãos, mas não são. Então, eu não tenho como auxiliar vocês ainda, mas a eles eu já posso, porque eles já se analisaram, vocês ainda não. Então, a condição de vocês é mais difícil, é pior do que a deles. Por isso ele diz em outro momento, em verdade eu vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Entrarão antes. Porque a dor, ou mesmo as condenações, os julgamentos que sofreram, os levaram a analisarem-se. E então perceberam, puxa, esse caminho não dá mais. E buscaram a renovação por si. Vocês ainda não a buscaram. Porque sequer acreditam necessitar dela. Então, enquanto a gente está nessa posição, iludidos pela vaidade ou pelo orgulho, nós não chegamos a uma análise pura da vida, real, mais lúcida da vida de nós mesmos. Agora, brotou uma fagulha de arrependimento. O que significa arrependimento? Mudança. Uma predisposição à mudança, né? Eu me arrependo quando eu reconheço que algo não está bom, que algo que foi feito não está bom, que é preciso fazer diferente. Do grego, metanoia, significa expansão do pensamento. Arrependimento, no grego. Então, quando há uma fagulha de arrependimento, portanto, abre-se uma fresta para a renovação, aí começa a luta. Que a criatura agora vai ver todo o arcabouço de sombras, de velhos hábitos, de vícios que estão ali, fazendo ela operar num automatismo da qual ela nem se dava conta. Sofreu uma ofensa, respondia com palavras agressivas, que nem incomodava ela. Ele ia tocando a vida como se tivesse mais um dia comum. Não levei desaforo para casa, xinguei outras pessoas na rua, fui áspero com o pessoal no trabalho, mais um dia comum. A pessoa não está nem incomodada com aquilo. Daqui a pouco a vida vai trabalhando, o tempo e tal, ela fala, bate lá dentro. Aí começou. Bem-vindo ao bom combate. Bem-vindo à luta cristã na sua essência mais pura. Você contra você mesmo. O novo eu contra o velho. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Olha a figura que Emmanuel usa. O bem em nós é como uma vela bruxuleante. Assim, ó. Sabe aquela velinha? Nossa, agora apaga. Agora apaga. Tá, uma soprinha a mais, ela faz assim, quase some, de repente ela dá uma voltadinha assim. Aquela velinha lá é o bem em nós. E aquela massa compacta de sombras, quando acaba a energia em casa, que você acende a velinha, aquilo no entorno, é o que você tem de pretérito. Isso é o que está ocorrendo dentro de nós. Então, até se conseguir colocar, transformar a caridade na primeira resposta, quantas vezes você não vai ter que falar por orgulho?
eu não quero fazer mais assim. Você, vontade, falando por orgulho. Eu não quero mais dar esse tipo de resposta. O impulso vem, mas eu não vou fazer assim. Você vai ter que fazer isso N vezes, até que um dia não vem mais o impulso. Por isso que Emmanuel define no livro Rumo Certo, uma mensagem chamada autoaprimoramento. Ele diz assim: cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. E virtude é a soma de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Cultura, sabedoria, é aquele que, de tanto debruçar-se sobre aqueles conceitos, de tanto meditar sobre aquelas ideias, criou uma visão consolidada, ampla sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Ele é culto. As coisas fluem naturalmente quando diz respeito àquele tema. Isso é cultura. Agora, virtude, ele recapitulou tanto aquele caminho mental, aquele empreendimento da vontade, que daqui a pouco aquilo é o que flui espontaneamente dele. E ele se torna um virtuoso. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Então, não nos esqueçamos. Abraçado o Evangelho, sinceramente com Cristo, escribas e sacerdotes se erguerão dentro de nós, tentando matá-lo, tentando sufocá-lo, tentando buscar mil justificativas e fugas para não deixarmos aquilo florescer e ir adiante em nós. Entra aí a vontade com a sua devida intervenção para a gente triunfar. Diga lá para mim. Nós não temos outro caminho, né, Arthur? Nós temos que fazer uma reforma interior profunda. Então, se nós ficamos estudando, entendendo e deixar para lá essa reforma, eu penso assim, é como se nós estivéssemos andando numa esteira de academia, né? A gente anda, mas não chega a lugar algum. Então, essa reforma íntima, ela é fundamental. E eu vou dizer uma coisa já pela idade avançada aqui, pelos anos já vividos, enquanto essa ficha não cai, de você, peraí, o que eu estou fazendo? Eu não vou fazer mais, mas eu repito aquilo que eu não queria mais fazer, nós, vamos dizer assim, somos vencidos pelo próprio cansaço. Nós nos cansamos de fazer coisas erradas. Aí chega um momento, você fala, não, peraí, o que eu estou fazendo? Eu tenho que tomar um rumo. Né? E aí a gente começa realmente a sair da esteira, dar um passinho e outro, até chegar na profundidade. Porque enquanto nós não nos reconhecemos, nós não conhecemos os nossos defeitos, como é que o orgulho se manifesta? Se manifesta através, como você falou, da vaidade, da prepotência, o filhão do orgulho é o egoísmo. Então, nós vamos fazendo esse balaio de situações do orgulho, se nós não formos tirando um por um, reconhecendo como é que se manifesta, nós não vamos conseguir nada. Nós podemos ficar anos maravilhosos aqui, nessas aulas maravilhosas, mas temos que acordar a nossa consciência, cair a ficha, como você está falando, né? Ou então não vamos conseguir. Mas o Cristo está na nossa frente, enquanto a gente está caminhando, que nem dizia o Chico, né? Eu sou uma lesma, mas eu estou caminhando. Ele não só está à nossa frente, né, mas agora ele já está dentro de nós. E justamente por ele estar dentro é que a gente sente esse conflito tão acendrado, portas adentro do nosso coração. Até nós chegamos àquele ponto que o Paulo falou, né? Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Nós temos ainda uma longa caminhada. Sim, ele está dentro abrindo espaço, né? Está dentro no sentido de refletir integralmente o Cristo. Mas ele está dentro. A ideia do Cristo está dentro de nós. E ela é um caminho sem volta. Recebida a palavra do Cristo, a palavra do Evangelho dentro de nós, fomos marcados de morte, como diz o apóstolo Paulo. É uma espada de dois gumes. Ou se renova ou se renova. O velho eu já está marcado para morrer. Uma vez que o Cristo já entrou, ele vai sair com esse templo purificado, um templo que vai demandar
varia de cada um, mas uma vez que ele entrou no templo, ele vai sair com o templo purificado. Temos disso certeza. E o que mais aqui, pessoal? Acho que vale a pena lembrar que nós somos, nessa fase, muito influenciados e influenciamos muito, né? E aí vale a pena a gente ter um pouco de consciência de que tipo de influência nós estamos fazendo no outro, que vai estar levando o outro a situações complicadas e se complicando, né? Sim. E, ao mesmo tempo, que tipo de influência que nós estamos recebendo. Então, de forma prática, como caminhar nesse sentido, seria buscar boas influências, né? Estudo que estamos fazendo aqui, meditação diária, livros, né? E coisas positivas que vão alimentar esse processo. Sim. E, ao mesmo tempo, tem a consciência do que estamos influenciando no outro. Importante isso, amigo. Tanto no aspecto que você falou, de buscarmos as boas influências. Então, a gente busca estudar, busca ter os momentos de comunhão com os amigos, né? Nada mais agradável, assim, costumo falar com um amigo. De vez em quando a gente fica horas e horas falando, né, de evangelho, de espiritismo. E nada mais agradável que isso, que você pegar um companheiro, um coração que vibra nessas faixas e vocês juntos planarem, assim, nas questões mais transcendentes da vida. Mas também não desprezar aqueles que ainda não são boas influências. Pelo contrário, para sermos junto deles boas influências, né? Porque senão a gente tem a tendência assim, a convivência é mais difícil, afasta, distancia. Mas então quem que vai ser o sol da terra? Quem que vai ser, no contato, a influência positiva? Se todos os que estão buscando melhorarem, se fugirem ao contato, os que ainda estão presos nas algemas do vício, o mundo não se regeneraria. Então, aqui o Emmanuel diz numa mensagem que a gente leu hoje, inclusive, até mais cedo. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, mas sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Então, busca se nutrir, se cercar de corações que alimentam os bons ideais em você, mas também esteja junto, auxiliando, servindo os corações que ainda estão mergulhados na incompreensão da vida, dos valores, seja ali uma influência benéfica. A própria vida vai nos cercar com corações assim, para que a gente, de alguma maneira, possa dar um contributo positivo, né? Despertando esses corações. E estejamos muito atentos para não sermos nós aqueles que criam a resistência para que o outro viva o Cristo. Porque, às vezes, nós mesmos, quando o outro quer dar um passo a mais de fidelidade a Jesus, a gente acha que o outro está exagerando. A gente tenta diminuir. Não, mas aí já é demais. Não, mas se o outro o que ele está querendo fazer? Puro evangelho? Deixa ele fazer, ué. Né? Às vezes é a gente que cria as resistências para a vivência do evangelho. Temos que ter cuidado com isso também. Você quer falar alguma coisa? Não, só estava pensando para a gente também ter o cuidado de não entrar numa postura pretensiosa de dono da verdade e se fechar e não estar aberto, que a gente também pode aprender com as outras pessoas e criar, não, aquela pessoa de tal religião ou de tal classe social, então eu não tenho nada para aprender, ele está fechado. Então, da gente também se abrir para as coisas e se a gente tem a convicção daquilo que a gente está carregando, não temer convívio com os outros. E comungar, né, dos valores universalistas da vida, daquilo que realmente é da lei, é divino, é divino. O que não for, a gente releva, desconsidera, mas em toda parte a gente vai encontrar expressões ali do divino, do que é elevado. Então, temos essa postura mesmo de abertura, de compreensão. E esse finalzinho aqui, ó. Eles o temiam, pois a turba estava maravilhada com o seu ensino. Nossa, eles temiam é porque eles não estavam tão firmes assim naquilo que eles estavam carregando. E porque reconheciam o valor das ideias que vinham, né? O próprio Kardec, como a gente falou, no caso das perseguições, a perseguição será tanto maior quanto mais se reconheça valor nas ideias que se perseguem. Por mais que queira se diminuí-las, se persegue muito elas, é porque reconhece ali um potencial. Assim no caso de Jesus, assim no caso de todos os grandes movimentos de mudança na história da humanidade. No entanto, meus amigos, faça à sombra o que quiser, nos seus movimentos, nas suas estratégias, nada consegue diminuir a ascendência que Jesus tem sobre os corações. Que é o que está aqui no final, né?
A turba estava maravilhada com seu ensino. Quando a gente olha para a história, a gente vê que muitos foram os movimentos políticos, religiosos, filosóficos, etc., que intentaram apagar o Cristo, apagar as suas lições, diminuir o seu valor, e etc., né? Junto às turbas e à multidão, ofertar alguma coisa que substituísse, mas nunca tem conseguido, de fato, substituí-lo, porque Cristo na Terra é insubstituível. Por mais que as forças da sombra em nós, fora de nós, nos espíritos que ainda resistem ao progresso, tenham buscado as mais diversas estratégias, ainda o coração da multidão, o povo, bem como aquilo em nós que representa essa turba, né, ansiamos pelo Cristo. Porque não há algo que nos alimente como Ele nos alimenta. Então, às vezes, a gente vê pessoas falando assim que o futuro será um futuro sem esses aspectos de religiosidade, né, que a gente vai só viver à base da fraternidade mesmo humana, assim, que a gente vai conseguir tirar todo esse aspecto de religiosidade, que seriam mitos do pretérito, outras coisas. A gente vê algumas conversas nesse sentido, mas passa século após século e o Cristo segue sendo buscado. Às vezes de maneira até meio torta, aqueles que oferecem o Cristo misturado com seus interesses, mas por que as multidões estão ali? Por causa do Cristo. Por causa do Cristo, porque Ele é o pão da vida. Então, acho que para a gente arrematar aqui esse finalzinho, eu separei uma outra mensagem, agora no livro Vinha de Luz, capítulo 47, chamado O Povo e o Evangelho. Isso aqui é uma mensagem de esperança para nós, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas tantas pessoas sendo conduzidas a caminhos de ilusão, a caminhos de materialismo, de indiferença. Mesmo dentro do Espiritismo, às vezes tem alguns que querem tirar o Cristo de dentro do Espiritismo. E aí a gente lê isso aqui e fala, pode tentar fazer o que for, gente. Jesus dos corações, ninguém conseguirá tirar. Por mais que os corações tropecem em seus equívocos, em suas fraquezas, aquela luz como um farol seguirá atraindo a humanidade. E cedo ou tarde, todos os corações da Terra irão em sua busca. Porque Ele é o farol da humanidade. Então é isso o que Emmanuel vai comentar aqui, a partir de um versículo de Lucas 19:48, em que está dito: e não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Da mesma forma que estavam maravilhados aqui com o ensino de Jesus, e isso criava uma certa barreira protetiva ao mestre, pelo menos por um tempo, né? Depois a própria multidão acabou voltando as costas, mas por pura impulsividade, vamos dizer assim. Mas aquilo criava uma certa ascendência ainda maior de Jesus. E aí Emmanuel diz assim, a perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Então, hoje a gente ainda vê movimentos nesse sentido, né? Ideias que vão tentar combater a essência do Evangelho. Embora não esteja diretamente combatendo o Evangelho, o Cristo, vão combater aquilo que é a essência do Evangelho. Então, toda vez que se divulga algo que incentiva, que estimula nos corações o materialismo, o interesse pessoal, o orgulho, a vaidade, se está combatendo o Cristo. Junto às massas, junto às multidões. Com essa visão mais ampla, vejamos o que de conteúdo é veiculado todos os dias da humanidade afora. O quanto disso não está combatendo frontalmente o Cristo, embora de maneira não direta. Isso ainda existe, ainda vai existir por muito tempo. Os valores contrários ainda preponderam no que diz respeito à divulgação, ao que se cultiva, ao que se exalta, ao que se aplaude, combatendo o Cristo, a serviço de outras forças que eles nem tomam consciência aqui no mundo. Então isso ainda existe. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. O
Por mais que a multidão tenha suas fragilidades, abrace vez por outra ilusões, tropece em equívocos, etc., de novo, os corações voltam-se sempre a Jesus, para Jesus. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz da missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. Isso aqui é uma descrição dos nossos tempos ainda. Com a diferença que as praças agora são redes sociais. São veículos de alcance em massa. Em geral, o que se vê ali é a consagração da virtude, como o ápice da vida, como a coroa da vida, ou a consagração de fantasias, como o que deve ser perseguido. Em geral, o que é aplaudido, o que ganha mais destaque, o que recebe mais publicidade, mais anúncios, é aquilo que coroa o valor moral? Ou é aquilo que destaca e enfatiza e realça sobre o exterior? Né? Então é isso aqui. Com a diferença que as praças não são mais as praças que Paulo pregava outrora. Não é mais o Areópago somente. O Areópago agora é isso que alcança as multidões do mundo. Né? Instagram da vida, outras coisas. Sem desmerecer a utilidade que essas ferramentas podem ter para o bem. Assim como o Areópago. Paulo foi lá falar de Jesus. Mas quantos não falavam de fantasias lá e eram aplaudidos mais do que Paulo? Muito mais do que Paulo. O povo, porém, inclina-se para Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados como um todo, achamos ainda longe da união da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem dos caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Então, quantos e quantos corações não querem ofertar como solução para a humanidade só caminhos políticos, só caminhos que envolvam aspectos e teorias do mundo, sem ofertar o pão que vem do alto. E aqui não falamos só religiosidade no sentido rótulo, falamos em valores. Nós não alcançaremos solução para os nossos problemas enquanto humanidade só recorrendo às políticas do mundo. Nós não alcançaremos solução para as nossas sociedades só recorrendo às legislações do mundo. Se não nos basearmos em amor, em verdade, em perdão, em humildade, não há solução para as questões do mundo. Então, por mais que se prometa, com esse sistema político aqui, a gente vai resolver os problemas de uma sociedade. Está cheio de sociedade na Europa, digamos assim, em questões sociais muito bem resolvidas, mas cheio de problemas emocionais, dramas interiores, angústia, suicídio, eutanásia, perda de sentido, depressão. Por quê? Falta de dar sentido, do qual Cristo é o arauto maior. Mas todos os grandes mensageiros também. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Ou seja, por mais que intentem matar o Cristo na terra, não conseguirão. Por mais que tentem, já vem tentando há muito, sufocar os seus valores, os princípios do Evangelho, eles aí estão. Tão vigorosos, tão pertinentes, tão atuais como nunca. Todos os outros sistemas que tentaram eliminá-lo já passaram. Os que ainda estão, passarão. E ele seguirá conosco como um farol, como a luz que se acendeu e jamais se apagará para a história da humanidade. Então, é mais ou menos isso que nós estamos vendo, porque é a Terra também um tempo onde ainda existem forças e corações que tentam eliminar o Cristo. Mas ele, com os valores de que é portador, seguirá. Felizes os que estiverem com ele, e não
no lado oposto, né? Fazendo a resistência. Como disse Gamaliel um dia para Saulo, olha, não queiramos ser pegos combatendo contra Deus. Não queiramos ser pegos combatendo contra o progresso. Porque, como dizem os Espíritos, aqueles que assim o fazem serão levados de roldão. Cedo ou tarde, né? Perceberão que todo movimento nesse sentido é em vão. Algum ponto a mais? Alguma questão? Reflexões que ficam, então, como o Roberto frisou, né? O que temos sido nas vidas ao nosso redor? Aqueles que estimulam a criatura a avançar ao encontro do Cristo? Ou aqueles que ainda nos colocamos, como na vida daquela pessoa, esses escribas e esses sumos sacerdotes, criando empecilhos, arrastamentos, tentações para que ela não avance naquele caminho de melhoria? Reflexão que fica para nós, né? E principalmente dentro de nós, a quantas anda esse combate? Quem está vencendo? O movimento nascente do Cristo ou ainda essas forças cristalizadas que cultivamos do pretérito? Mais alguma coisa? Bom, creio que ficamos por aqui hoje. Talvez na semana que vem a gente ainda volta um pouquinho nesse versículo para desdobrar mais algum ponto, até porque o próximo versículo e último, né, do nosso estudo é um versículo um pouco mais curto, que é o versículo 19 aqui, ó. Ele é um versículo mais curtinho, mas ainda assim a gente vai conseguir extrair aqui algumas coisas interessantes dele. E aí na semana que vem também, o pessoal de casa que nos acompanha, a gente já anuncia qual será o novo trecho, né, que iremos estudar. Vamos guardar aí por enquanto essa surpresa, guardar aqui a deliberação, a definição, para que na semana que vem a gente já anuncie em qual trecho seguiremos a posterior, beleza? Então, sem mais delongas, por hoje nós ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez a presença de todos que têm participado, que têm acompanhado os estudos, a todos que aqui estiveram, que trouxeram as suas contribuições também, o pessoal que participa aí pelo Meet. E se o Senhor, então, assim nos permitir, na semana que vem nós estaremos juntos novamente. A todos, votos de muita paz e de muita luz.